proposto para a gente discutir, que é um artigo do New England Journal of Medicine, que trata de um experimento que compara o tratamento fisioterapêutico com a injeção de glicocorticoides intraarticular em pacientes com osteoartrite de joelho, certo? Então, fazer uma discussão bem aprofundada tanto do tema como também da estratégia de realizar todo o experimento. O que tem pontos positivos, negativos, o que a gente pode levar em consideração para poder fazer uma melhor retirada de evidências para a prática clínica, tá? Quem quiser ter acesso ao material, tá? É só entrar no perfil, no nosso link lá tem um link disponível para você baixar o artigo e ler ele completamente. Vou deixar essa live gravada para quem quiser poder assistir em outro momento, quiser obter análise das informações dos artigos e para a gente estar... Então vamos lá começar, depois a gente coloca a live disponível para todo mundo que quiser acompanhar ou ver alguns trechos em outro momento oportuno. Posso ser que tenha alguns profissionais de saúde trabalhando ou não estejam disponíveis no momento, mas tenham interesse de acompanhar em um momento mais à frente, certo? A proposta dessas lives semanais que eu estou fazendo na verdade, para descontrair um pouquinho das temáticas que tem na ciência, só voltadas para o coronavírus, né, o Covid-19, e a gente tentar trazer algumas evidências de outras condições de saúde que elas não deixam de existir nesse momento de pandemia. Então a gente precisa tentar dar o melhor cuidado de saúde para essas pessoas que têm outras condições, né? Desde a semana passada saiu um artigo do New England Journal of Medicine, que é um dos melhores periódicos do mundo da área da saúde, e por incrível que pareça ela trouxe duas quase em sequência. No mês passado ele trouxe um artigo falando sobre lombalgia com dor ciática, que também é uma situação de saúde muito comum em qualquer serviço de saúde, principalmente de atenção primária. E hoje trouxe um artigo muito específico também, que está relacionado com o manejo de uma condição de saúde que é a osteoartrite de joelho, né? A osteoartrite de joelho ela é uma condição de saúde muito prevalente e muito incidente, ou seja, existe muitos indivíduos com osteoartrite e novos casos surgem constantemente. Só para ter uma ideia, na Alemanha existe mais procuras nos serviços de saúde clínicos por condições de osteoartrite de joelho ou de quadril do que por condições musculares em idosos, que é exatamente um dos principais públicos-alvo que requer atenção à saúde por conta de osteoartrite são os idosos. Então, em países desenvolvidos, a tendência é que condições musculoesqueléticas tendem a aumentar a sua proporção devido ao envelhecimento populacional. Então, eu trouxe esse artigo, ele é fresquinho, não tem nenhuma semana que ele foi publicado, e é um artigo que traz um ensaio clínico randomizado, que é um dos maiores níveis de evidência para se aplicar na prática clínica. Então, são informações importantes que dá para ser colocada diretamente na atividade assistencial do dia a dia, né? Tanto de médicos como de fisioterapeutas, etc. Então, é importante a gente ter esse julgamento. Então, o estudo foi realizado nos Estados Unidos. Então, o título traz que é fisioterapia versus injeção de glicocorticoides na osteoartrite de joelho, né? A osteoartrite de joelho é a principal local articulação que gera osteoartrites. Depois vem a articulação do quadril. Então são os dois locais mais comuns que acontecem osteoartrite. E só lembrando que existem dois tipos de osteoartrite, a primária e a secundária. A primária ela é resultante de alterações da qualidade da cartilagem articular por condições genéticas do próprio indivíduo. Então, ele tem uma condição genética que gera a produção de uma cartilagem articular não de tão boa qualidade. Já a osteoartrite
secundária, que é a mais comum delas, ela acontece, como o próprio nome diz, secundariamente a uma condição prévia, né? Ela é mais comum em pessoas obesas, ela é muito comum em indivíduos que praticam atividade esportiva de alto rendimento, então geralmente tem muito impacto e que sofreram lesões, por exemplo, no caso do joelho, lesões de LCA, de menisco, que vão gerar outras lesões para em seguida desenvolver osteoartrite, né? Então, traumatismos prévios e etc. são os principais fatores de risco para a ocorrência de osteoartrite do joelho, principalmente a obesidade. Então, como existe um perfil populacional no mundo do aumento da incidência de pessoas com IMC acima de 25 kg por metro quadrado, então esse perfil de pessoas com osteoartrite tende a aumentar, né? Então essa pesquisa ela foi realizada nos Estados Unidos, está publicada no New England Journal da semana passada, e aí a gente vai discutindo pontos por pontos desse artigo e trazendo algumas intertextualidades para complementar a análise, tá bom? Então, o artigo traz logo de início que a osteoartrite de joelho é a mais comum de todas, né, como eu já tinha comentado. No entanto, uma das principais formas de manejo da osteoartrite, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, aplicações de corticoides intraarticulares, né? Então, a gente tem estimativas aí de cortes de segmentos dessa população em torno de 35 a 50% dos indivíduos que têm essa condição acabam obtendo como tratamento de escolha a utilização de corticoides intraarticulares. O que é que isso vai gerar, né? Apesar de ser uma tomada de decisão clínica do médico de fazer essa principal escolha, que é do uso de corticoides intraarticulares, existe na literatura alguns eventos adversos que já são registrados por uso em demasia desses corticoides, né? Por exemplo, dano à cartilagem articular, infecções pelo procedimento de infusão intraarticular desses corticoides e etc. E aí, uma das principais consequências da osteoartrite de joelho é a artroplastia de joelho. Por quê? Porque esses indivíduos eles têm uma tendência a desenvolver, a piorar a condição da articulação, e isso faz com que exista uma degeneração cada vez mais acentuada, tanto da cartilagem como do osso subcondral, né? Temos a cartilagem e o osso subcondral, então com o desgaste da cartilagem, o osso subcondral começa a ser desgastado e isso gera deformidade articular. Então é muito comum você observar em países ou cidades que tem uma grande proporção de idosos ou em ambientes de muito idosos, uma maior frequência de indivíduos com deformidades articulares no joelho que impedem toda a sua amplitude de movimento. Isso faz com que o paciente sinta muita dor, fique limitado funcionalmente para atividades de vida diárias e instrumentais, e isso leva à incapacidade, né? Então, isso é uma das características da osteoartrite de joelho e também de quadril. Então, alguns guidelines vêm trazendo que uma das principais maneiras de manejo é fazer a injeção intraarticular de glicocorticoides, né? Tem alguns guidelines recentes que já tem isso como uma evidência forte. E até tem uma contraindicação para o uso de alguns recursos terapêuticos do fisioterapeuta, como a terapia manual, no manejo dessas condições. O que a gente vai ver aqui nesse estudo, que é exatamente o oposto, que existe necessidade de algumas aplicações de técnicas que ajudem a melhorar a movimentação durante a prática do exercício, e que essas técnicas passivas de terapia manual ajudam a ter uma melhor ênfase, certo? Então esse é um introdutório muito importante, né? O estudo, essa pesquisa foi desenvolvida em hospital de assistência a militares dos Estados Unidos, foram 2 hospitais, tá? Que é onde a gente vai adentrar aqui na metodologia do estudo, que ele traz que, só para fazer uma contextualização, esses hospitais militares eles fornecem um serviço
gratuito, entre aspas, para os profissionais militares, ex-combatentes, né, das Forças Armadas norte-americanas e os seus familiares. É como se fosse um plano de saúde gratuito para eles. E aí eles têm essa facilidade de ter assistência, certo? Então o público-alvo é exatamente esse, tanto os militares aposentados e seus familiares que poderiam utilizar os serviços. E algo interessante desse estudo é que todo o desenho dele foi baseado em uma assistência num modelo de assistência primário. O que é esse modelo de assistência primário? É um modelo que ele leva em consideração todo o planejamento do cuidado baseado em terapia apoiada pelo profissional e também pelo autocuidado apoiado. Então é um modelo diferente do paradigma comum da assistência fisioterapêutica brasileira, onde o indivíduo vai geralmente 2, 3 vezes a um ambulatório para ter assistência fisioterapêutica. Tá? Então é um modelo um pouco diferenciado. Então o modelo que eles adotaram no estudo foi exatamente esse, que é um modelo baseado em atenção primária. Vocês vão perceber, por exemplo, que em média, em um ano de acompanhamento no estudo, o indivíduo que estava no grupo de intervenção fisioterapêutico, ele recebeu apenas, em média, 11 a 12 atendimentos. Então, é como se ele tivesse tido um atendimento por mês, né, durante um ano. E isso realmente é o perfil, a linhagem de uma assistência organizada pela atenção primária. Você não precisa ver aquele indivíduo 2, 3 vezes por mês para poder fazer um acompanhamento, uma conduta dele, né? Então isso baseado em protocolo e autocuidado apoiado, tá bom? Então quem eram elegíveis para participar desse estudo? Todos os indivíduos que atenderem os critérios do Colégio Norte-Americano de Reumatologia. Que critérios eram esses? Esses critérios eles eram baseados, né, em presença de osteoartrite em radiografia, e essa presença de osteoartrite nas radiografias, ela era baseada numa escala chamada de Kellgren-Lawrence, que é uma escala que gradua desde 0, que é o indivíduo que não tem nenhuma alteração osteoartrítica, até 4, que é o indivíduo que tem um maior grau de limitação e de alterações estruturais na radiografia, por exemplo, a presença de osteócitos periarticulares bem evidentes, diminuição do espaço intraarticular, incongruência intraarticular e também esclerose subcondral. Então, isso são características da escala de Kellgren-Lawrence, que é uma escala de gravidade de osteoartrite baseada na observação de radiografias, tá bom? Então esses indivíduos eles foram triados para isso entre 2012 até 2015, se eu não me engano, mais ou menos isso. E aí eles eram randomizados, ou seja, eram sorteados aleatoriamente para um dos grupos, ou o grupo que ia fazer apenas tratamento fisioterapêutico, ou para um grupo que ia fazer tratamento por injeção intraarticular de glicocorticoides, tá certo? Então, no grupo dos indivíduos que foram colocados no grupo de injeções de glicocorticoides intraarticulares, esse pessoal ele recebia em torno de 1 ml de um glicocorticoide durante o período de 12 meses. Então, eles poderiam fazer 1, 2, 3, até 4 injeções de glicocorticoides durante o espaço de 12 meses, certo? Já no grupo de intervenção fisioterapêutica, esses indivíduos eles recebiam a intervenção fisioterapêutica baseada no protocolo. No entanto, existia uma grande facilidade para os indivíduos, para os profissionais que faziam a intervenção, eles basearem na relação terapeuta-paciente para decidir quais seriam as melhores estratégias. Mas o protocolo abordava assistência por terapia manual, eles abordavam também, no caso das estratégias de terapia manual, mobilização intraarticular principalmente, né? Exercícios de alongamento e exercícios de fortalecimento para articulação.
Então, se o indivíduo tinha necessidades de osteoartrite nos dois joelhos, o protocolo era feito para os dois membros. Se ele tinha necessidades apenas em um joelho, fazia apenas em um joelho. No entanto, aqueles que tinham necessidade de fazer assistência nos dois joelhos, eles só faziam mensuração para análise naquele joelho que tivesse a pior condição, tanto no grupo fisioterapêutico como no grupo de intervenção para os glicocorticoides intraarticulares. Tá? Então, pegando aqui minhas anotações, e tanto o experimento com glicocorticoides como o experimento com o grupo de fisioterapia, o que ambos os grupos avaliavam? Eles tinham variáveis primárias e variáveis secundárias. A variável primária era o WOMAC, que é o score de WOMAC, que é o índice de osteoartrite, ou o score de osteoartrite, que avalia 3 dimensões. Avalia a dimensão da dor, da funcionalidade e da rigidez, que é uma das características da osteoartrite de joelho, né? Então esse era o score primário, que ele era avaliado antes, e a cada tempo ele também era avaliado, mas o principal desfecho era com 1 ano. Então eles eram avaliados no início, no baseline, eles eram avaliados com 4 meses, com 6 meses e com 1 ano. Então eles tinham essa avaliação já programada. E como os desfechos secundários, a gente tem outros instrumentos, que é a escala global de mudança, né, de taxa de mudança, que é uma escala que avalia a percepção do participante quanto à sua mudança de condição de saúde depois de tratamento. Tá? Essa escala ela era medida depois de 4 meses, 6 meses e 1 ano, né, que são os índices secundários. Essa escala ela varia de menos 7 até mais 7. Quanto maior os resultados, a taxa, né? E também usou como um desfecho secundário o custo total daquele indivíduo participante dentro do sistema de saúde. Então, uma das perguntas que os pesquisadores tentaram responder é: se gasta mais fazendo o manejo da osteoartrite de joelho com pacientes com fisioterapia ou com injeção intraarticular? Isso é importante para que os sistemas de saúde levem em consideração para a tomada de decisão de qual protocolo vai seguir durante a aplicação dos procedimentos assistenciais. Tá? Então, durante 1 ano foi observado isso. E foram avaliadas também 2 medidas funcionais: o Time Up and Go, né, que é o teste que avalia funcionalidade, são tarefas, e o teste de subida de degraus alternados. Então, tanto o Time Up and Go como o teste de subida de degraus alternado, eles eram medidos em segundos. Tá? Então, para todos esses desfechos, eles faziam as mensurações nos períodos adequados e também levavam em consideração alguns fatores, algumas condições chamadas diferenças clínicas minimamente importantes, né? Essas diferenças elas são ideais para saber, do ponto de vista clínico, em que momento o seu tratamento está produzindo resultados interessantes e ideais para os pacientes, né? Então, por exemplo, o WOMAC, que é um score que avalia globalmente a função, a dor e a rigidez de pacientes com osteoartrite de joelho ou de quadril, né? Tanto faz ele aplicado nessas 2 situações. Então, mudanças nesse score de torno de 12% é que revelam que o indivíduo teve uma melhora significativa, né? No caso da escala global de mudança, é em torno de um score de mais 3. Se o indivíduo atingir um score de mais 3, é porque ele, ou acima disso, é que ele teve uma mudança clinicamente importante. Em relação ao Time Up and Go, que é um teste de funcionalidade, mudanças entre 0,8 e 1,2 segundos após a intervenção é que são mudanças clinicamente importantes. Então esse estudo levou em consideração isso para determinar se os efeitos terapêuticos produzem resultados clinicamente importantes para o manejo dessa condição de saúde, certo?
Então, além dessas variáveis de desfecho primário e desfecho secundário, ele também foi coletado informações sobre possíveis eventos adversos. Todo ensaio clínico, ele normalmente faz um registro desses eventos adversos para que mostre a segurança dos procedimentos que estão sendo experimentados para a aplicação clínica no mundo real. Tá bom? Então essas são as características desse ensaio clínico. 2 grupos, um de fisioterapia, outro grupo com injeção intraarticular, tá certo? O desfecho primário era o score de Wallmark, que é o índice, é um score que mede a dor, as dimensões de dor, funcionalidade e rigidez do paciente com osteoartrite. E como scores secundários, a gente utiliza a taxa de mudança global, que é uma medida de autopercepção do usuário, do participante, do seu usuário na clínica, o custo do tratamento durante um ano, né? E também 2 testes funcionais, que é o Time Up and Go e o teste de degrau alternado, todos medidos em segundos, tá bom? E aí a gente chega como os pesquisadores pretendiam analisar esses dados de experimentos, geralmente eles não são fáceis de analisar, né? Eu já comentei na outra live sobre como analisar esses experimentos. Uma das coisas principais que a gente encontra que são experimentos que usam análises estatísticas inadequadas. Isso produz resultados e informações totalmente desnecessárias e equivocadas que não têm uma certa implicação clínica importante, tá bom? Então eles fizeram uma análise, né? Todos os participantes contemplaram um total de 156 indivíduos, que foram 78 no grupo de fisioterapia e 78 no grupo de injeção intraarticular no joelho com osteoartrite, tá bom? E eles levaram em consideração um poder de análise de 80%. Então, isso faz com que a amostra vá ter um poder de 80% de evitar um erro do tipo 2, né? E um nível de significância de 0,05%. Bom, então esses valores foram que eles utilizaram para dimensionar. Tem uma coisa importante dentro da análise de dados metodológicas nos estudos experimentais, é que eles utilizem uma estratégia de análise chamada intenção de tratar. Então, o que é isso? Eu já falei na última live sobre dor ciática, do experimento com dor ciática. A gente observou que a maioria dos experimentos eles precisam adotar essa estratégia de uma abordagem com intenção de tratar. Então, vamos lá, o que é que significa? Então, quando a gente vai fazer um experimento, a gente necessariamente, ao sortear quem vai participar do grupo A ou do grupo B, por exemplo, a gente tem que, ao final do estudo, analisar esses dados com a intenção que eu utilizei ao propor o tratamento. Então, o que é que muitos pesquisadores equivocadamente fazem? Dividem aleatoriamente os 2 grupos e essa divisão, ao longo do tratamento, é possível que esses indivíduos eles saiam do experimento, parem o tratamento por algum evento adverso ou porque ele não quis continuar o tratamento, porque viajou, se mudou daquele local. Então, muitos pesquisadores fazem análise dos dados com as pessoas que finalizaram o estudo. E isso, de certa forma, gera muito problema, porque você está fazendo análise dos dados com dados que completaram o estudo. E esses dados que completaram o estudo, possivelmente, é de um perfil de grupo diferente daquele que iniciou. Então, você não pode transferir essas informações da análise dos dados de quem terminou o estudo para inferir para aquelas pessoas que começaram o estudo. Então, isso chama-se análise de dados completos. Isso é uma análise equivocada e isso perde a capacidade de inferir os dados. Então, o que é uma abordagem aplicada à intenção de tratar? Então, independentemente do tratamento que aquele indivíduo fez, vamos imaginar que, no caso do estudo, aconteceu isso, pessoas que fizeram tratamento por injeção intraarticular de glicocorticoides, em algum momento começou a fazer fisioterapia. Quando terminou o estudo, o que foi realizado?
esse indivíduo que fez o tratamento de está no grupo de glicocorticoides, mas fez fisioterapia, ele é analisado dentro do grupo dos indivíduos que fizeram glicocorticoides, certo? E para o grupo de fisioterapia a mesma coisa. Então isso faz com que a análise ela corrobore com o processo de aleatorização que o pesquisador fez no início. Então nesse estudo os pesquisadores eles utilizaram essa abordagem que é de Intention to Treat Approach, que é a abordagem de intenção de tratar. Então a análise dos dados elas foram realizadas com os indivíduos de acordo com o processo de randomização. Então isso é uma abordagem extremamente interessante para estudos experimentais, ok? Se ele não fizesse isso, ele estaria se desfazendo de toda a estratégia de randomização do perfil de randomização que traz para a pesquisa, ou seja, dos benefícios de ter um estudo aleatório, tá bom? Então eles utilizaram também uma estratégia de análise que a gente chama de Mixed Effects ou efeitos mistos, que é um tipo de análise de dados ideais para estudos experimentais ou estudos longitudinais. Muitas pessoas esquecem ou ignoram, por exemplo, que dentro dos grupos existe uma variabilidade entre indivíduos e não somente entre grupos. Então, possa ser que no grupo de fisioterapia tinha indivíduos que estavam muito mais interessados em fazer fisioterapia e se dedicavam mais, ou tinham algum potencial fisiológico que fazia com que eles respondessem melhor do que os outros do próprio grupo. Então, existe uma variabilidade interindivíduo que precisa ser controlada. E as análises de dados, por exemplo, como a análise de variância, a análise ANOVA, elas não fazem esse controle, que a gente chama de random effects, ou efeitos aleatórios. Então a gente precisa controlar esses efeitos aleatórios, que geralmente os efeitos são os indivíduos, né? No caso do experimento. No estudo de corte a gente tem outras características que também tem efeito aleatório. Então a utilização de metodologias de análise chamadas de mixed effects, ou de efeitos mistos, né? Que aí a gente tem análise GE, análise de regressão mista e etc., que são abordagens para esse tipo de análise, tá certo? Então procurem verificar nos experimentos que vocês utilizam para atualizar-se constantemente, se nesses experimentos eles utilizam essas duas estratégias. Abordagem de intenção de tratar e também uma abordagem que controle os efeitos aleatórios, certo? Que é exatamente, em resumo, é a variabilidade entre indivíduos que compõem o mesmo grupo, por exemplo. E essa variabilidade ela vai se modificando ao longo do tempo, porque ela tem uma correlação de dados dentro do mesmo indivíduo. Então é preciso controlar isso. Então nesse estudo o que é que ele considerou? Que o grupo, a variável tempo e a interação entre elas duas são as variáveis que são de fixed effects ou de efeitos fixos. São características que não se mudam, não se modificam ao longo do tempo. Tá? E ela considerou os indivíduos como variabilidade aleatória que precisava ser controlada. Tá bom? Então essa foi a estratégia que eles utilizaram. Fizeram algumas adequações para ajustamento de dados e também de imputação de dados perdidos, que a gente vai ver discutir isso nos resultados, que é extremamente legal para a gente ver os efeitos, tá certo? E aí vocês podem observar, quem conseguiu baixar o artigo, tem um fluxograma. Então, inicialmente eles tiveram, na verdade, eles 265 pacientes, que eles fizeram a triagem, ficaram 156, que foram divididos em dois grupos de 78 indivíduos, né? E aí tem dentro do fluxograma deles as perdas de segmento e também as mensurações que foram feitas aí nesses indivíduos, tá? Então eu vou passar logo para os resultados, que aí nos ajuda a entender como foram esses efeitos. De antemão, os dois grupos no baseline, no início, eram dois grupos que eram praticamente iguais, só tinha uma característica, se eu não me engano, era a gravidade da osteoartrite, que era diferente entre os grupos. Por exemplo, no grupo de participantes que iam submeter seu protocolo de fisioterapia,
era um grupo que tinha mais pacientes graves de osteoartrite. Então a gravidade ela estava assimetricamente distribuída para o grupo de fisioterapia. Isso poderia trazer até danos nos resultados para esse grupo, porque ele tinha pacientes mais severos do ponto de vista de gravidade da osteoartrite de joelho. Mas a gente vai ver que não, que mesmo tendo indivíduos com um quadro de gravidade maior, o tratamento fisioterapêutico foi melhor do que a injeção de glicocorticoides intraarticulares. Então, em relação a todas as características, idade, distribuição por sexo, IMC, né, que categoria que eles ocupavam, se eram profissionais do exército em atividade, ou os que estavam reformados, ou eram familiares, né? Questão relacionada ao hábito tabagista, duração dos sintomas, os tipos de sintomas, né? Bloqueio, inchaço, etc. O tipo de joelho que era mais acometido, se era o direito ou o esquerdo, se era ambos, né? A dominância. Então, tudo isso foi bem distribuído entre os dois grupos durante a randomização, a não ser a gravidade do quadro de osteoartrite, ou seja, no grupo de fisioterapia a gente tinha uma proporção maior de indivíduos com grau 4 na escala de Calgren-Lawrence, né? Então tinham pacientes mais graves nesse tipo de indivíduo. Bom, e em relação aos scores dos desfechos do WOMAC, também tinha uma divisão de scores adequados. Por exemplo, no grupo do corticoides a média do score era 108 e no grupo de fisioterapia 107 pontos nesses scores. E também no desfecho dos testes de Time Up and Go e também no teste de subida de degrau alternado. Então, no Time Up and Go 11 segundos, 0,7 no grupo de injeção intraarticular e 10,9 no grupo de fisioterapia e 9,9 no grupo de injeção intraarticular e 9,4 no grupo de fisioterapia para o Time Up and Go, ok? E aí, nos desfechos, a gente vai encontrar algumas informações importantes, certo? Uma das informações é que a média de injeção intraarticular no grupo de injeção intraarticular era em torno de 2,5 injeções por indivíduo, né? Que aí poderia variar de 1 até 4 injeções intraarticulares durante o período de um ano. E no grupo de fisioterapia tinha em média ali 12 atendimentos no período de um ano. Então essa foi a característica dos encontros nos dois grupos, né? Encontros para injeções e encontros para atendimentos fisioterapêuticos durante um ano. Tá bom? Isso é uma das coisas que levaram a umas limitações que falam que no grupo de fisioterapia teve mais encontros, mas isso é normal para esse tipo de assistência, que é um tipo de assistência que tem mais contato com o paciente. Eu não vejo isso como uma limitação, mas sim uma característica do próprio processo assistencial, certo? Outra característica importante, que a gente já pode deixar de cara dessa análise dos resultados, é que o custo do tratamento fisioterapêutico comparado com o custo do tratamento para osteoartrite com injeções intraarticulares de glicocorticoides é praticamente o mesmo, não existe diferença. Mesmo tendo mais assistências, ou seja, mais encontros profissional-paciente, os dois tratamentos têm praticamente o mesmo custo durante um ano. Então, se eles têm o mesmo custo, agora o que é que vai valer para um profissional escolher manejar de uma forma ou de outra? Vai ser os seus resultados fisiológicos e funcionais, tá bom? E aí vem o primeiro resultado, o resultado do primeiro desfecho, que é o score do WOMAC. Então, observou-se um declínio. Quem tiver o arquivo aí pode observar no gráfico da figura 2. Então a gente tem um declínio em ambos os grupos, tanto o grupo que fez atendimento fisioterapêutico como o grupo que fez glicocorticoides, eles tiveram declínio nesse score. Isso é bom. Então eles declinaram ali para em média
de valores em torno de 55 para o grupo de glicocorticoides intraarticulares e 37 para o grupo de fisioterapia, ou seja, no grupo de fisioterapia o declínio foi maior, ou seja, produziu melhores indicadores de globais do Walmart, certo? Então a diferença aí em média de 18 a 19 pontos, né, nesses indicadores. Então no score global o grupo de fisioterapia produziu melhores resultados do que injeções intraarticulares, certo? Uma questão interessante aí é que nessa análise a gente tem uma análise no suplemento, que não está nesse artigo principal, está no suplemento, que a gente pode fazer umas análises interessantes, é que o Walmart ele é dividido em 3 escalas, né? Dor, funcionalidade e rigidez. Em todas elas, ambas as intervenções reduziram os scores, ou seja, melhoraram aquela condição no paciente, mas em ambas também, a partir dos 6 meses, o grupo de fisioterapia começou a ser diferente do grupo de injeções intraarticulares de glicocorticoides. Então, as diferenças entre os dois grupos elas começam não a surgir a partir de 1 ano, mas a partir de 6 meses e se mantém durante esse tempo. Então, a gente tem redução nas 3 subescalas. Na subescala de intensidade de dor, a gente tem uma redução, uma diferença significativa a partir dos 6 meses, tá bom? Na subescala de funcionalidade, né, a gente também tem uma diferença a partir dos 6 meses e também na escala de rigidez articular, uma diferença a partir dos 6 meses, e aí essas diferenças se mantêm durante 1 ano. E aí uma curiosidade que também o estudo traz, né, que ele diz que apenas 8 pacientes do grupo de fisioterapia eles não atingiram os 12% de mudança na escala Walmart, né? Enquanto que 20 indivíduos do grupo dos glicocorticoides intraarticulares não atingiram uma mudança de 12% no score do Walmart, ou seja, eles não atingiram o mínimo que indica uma diferença clinicamente importante. Então, o grupo de fisioterapia reduziu mais o score do que o grupo de injeções intraarticulares e, ao mesmo tempo, uma proporção menor de participantes desse grupo de fisioterapia reduziu numa proporção inferior, o que é clinicamente importante, certo? Então, tem essas 2 observações que é de extrema valia para a organização do serviço. E dentre os desfechos secundários, que eram os custos que eu já informei e também os testes funcionais, em ambos o grupo de fisioterapia foi melhor do que o grupo de intervenções intraarticulares, certo? No entanto, no score global de percepção de mudança, os 2 grupos foram semelhantes. Então, o estudo ele traz informações importantes quanto a isso. O grupo do glicocorticoide intraarticular e do grupo de fisioterapia, eles foram semelhantes quanto ao custo do tratamento e quanto à percepção dos pacientes quanto à mudança do seu estado de saúde. No entanto, o grupo de fisioterapia foi superior no score Walmart, que mede globalmente a funcionalidade de dor e rigidez articular nesses indivíduos, e foi melhor também nos testes funcionais, tá? A partir dos 6 meses e 1 ano. Então ele tem efeitos a curto e longo prazo. Os efeitos a curto prazo são semelhantes, ou seja, antes dos 6 meses as 2 intervenções produzem melhora e são semelhantes entre si. No entanto, a partir dos 6 meses eles produzem melhora, mas o grupo que faz apenas tratamento fisioterapêutico, ele teve melhoras em maior escala do que o que fez tratamento apenas com glicocorticoides. Tá certo? E aí foi os resultados secundários dessa análise. E é importante trazer algumas informações que não está no artigo principal, está no suplemento. Tem algumas informações importantes sobre a análise que fica
fica disponível. Por exemplo, o indicador de número necessário para tratar, que é um indicador muito importante para os profissionais de saúde. Por exemplo, no caso do grupo que fez tratamento com injeções intraarticulares, foi constituído um número necessário para tratar um NTT igual a 7, ou seja, precisaria tratar 7 indivíduos para produzir o benefício em um. Tá? Já no grupo que participou da fisioterapia, com exercícios, terapia manual, etc., para osteoartrite do joelho, o número necessário para tratar o NTT foi de 4, ou seja, era preciso tratar 4 indivíduos para ter efeitos importantes para um. Tá? Então são informações importantes, além de outros aqui que a gente não vai detalhar. E aí, para finalizar essa parte dos resultados, que também está no suplemento, não está no artigo principal, a gente tem que baixar o arquivo do suplemento para poder analisar. Ao longo do estudo, alguns indivíduos saíram de um grupo e fizeram outra intervenção. Por exemplo, fazia fisioterapia e alguns indivíduos fizeram um procedimento de injeção intraarticular. Ou o inverso, fazia injeção estava no grupo de injeção intraarticular e foi para fazer fisioterapia. Então, baseado no score do Walmart, fizeram outras análises, que aí eles fizeram o seguinte: eles fizeram uma análise comparando ainda os dois grupos, retirando, por exemplo, 6 pacientes que não completaram o estudo. Fizeram análise de dados completos, que a gente chama, que não é aquela abordagem de intenção de tratar, tá bom? Então eles retiraram esses dados, esses indivíduos que não completaram, e refizeram análise. E ao refazer a análise, o grupo de fisioterapia ainda era melhor. E eles fizeram também uma análise retirando os pacientes graves, ou melhor, controlando os pacientes graves no grupo de fisioterapia, e mesmo assim os resultados foram melhores. Isso era óbvio. Se o tratamento foi bom com a maior proporção de pacientes graves, se retirar ou controlasse o efeito desses pacientes graves na análise dos dados, esse tratamento ele ia produzir resultados ainda melhores. Foi o que eles mostraram aqui no suplemento. E eles fizeram 2 análises interessantes. Eles removeram 7 pacientes do grupo de fisioterapia que receberam glicocorticoides intraarticulares. Porque na análise principal, o grupo de fisioterapia foi analisado com essas 7 pessoas que fizeram tratamento com glicocorticoides. Tá bom? Por que isso? Porque a análise é baseada na intenção de tratar e não em quem completou os dados. Eu tinha falado isso anteriormente. Então eles retiraram essas 7 pessoas que fizeram tratamento com glicocorticoides, estavam no grupo de fisioterapia, e ainda assim o grupo de fisioterapia teve melhores resultados no Walmart, que foram estatisticamente diferentes no Walmart do que o grupo que fez só corticoides. E aí outra análise, que eles removeram 14 indivíduos do grupo de glicocorticoides que fizeram fisioterapia, que acabaram fazendo fisioterapia por algum motivo. E também, nesses indivíduos, o grupo de fisioterapia produziu os melhores resultados. Então, quando eles removeram os 7 de fisioterapia, a diferença entre os grupos era de 20 pontos, ou seja, era maior. Isso era óbvio. Se ele retirou do grupo de fisioterapia aqueles indivíduos que fizeram glicocorticoides, foi um tratamento maior, um resultado melhor. Quando eles fizeram um ajustamento dos sintomas e da gravidade nos grupos de intervenção, ou seja, eles controlaram o efeito da gravidade, pois os indivíduos do grupo de fisioterapia eram mais graves, o efeito do grupo de fisioterapia foi maior ainda, 23 pontos de diferença em relação ao grupo de corticoides. Lembrando que na análise geral a diferença era em torno de 18 pontos. Tá bom? Então são esses achados que são interessantes aí para que a gente leve em consideração
na hora da tomada de decisão da melhor escolha. Então, alguns guidelines trazem informações de que a primeira escolha do tratamento de osteoartrite de joelho são injeções intraarticulares de glicocorticoides. Esse experimento mostrou que não é. Indivíduos que fazem fisioterapia têm melhores resultados de dor e funcionais e de rigidez, e também melhores resultados em testes funcionais, tá bom? Ao mesmo custo, não tem uma alteração de custo significativo, e que e sugere que esses resultados eles sejam aplicados clinicamente e que seja invertido a orientação de como fazer o tratamento de primeira escolha para esses indivíduos. Tá certo? O estudo traz algumas limitações que eu acho que alguns deles não são. Ele diz que pacientes que participaram do grupo de fisioterapia teve mais contato com o terapeuta, isso gera viés e melhora a interação e melhora o resultado. Isso, na minha opinião, não é uma limitação, porque faz parte do processo assistencial da fisioterapia. Que até uma das coisas que o estudo não pôde fazer foi cegar o paciente quanto ao tipo de intervenção que ele estava recebendo. Não tinha como cegar para ele não saber se ele estava recebendo injeção intraarticular ou fisioterapia. Ele não tinha como ficar sem saber isso, certo? Outra limitação que ele traz é que 18% dos pacientes do grupo glicocorticoides também receberam tratamento fisioterapêutico. Possivelmente eles tiveram melhora nos resultados, mas na análise do suplemento a gente mostrou ainda que o grupo de fisioterapia teve melhores resultados. Como foi uma análise baseada nos dados e não na intenção de tratar, isso reduz a relevância clínica desses achados, tá bom? Traz também como uma terceira limitação a maior proporção de indivíduos com um grau elevado de osteoartrite do joelho no grupo de fisioterapia. Isso, de certa forma, foi até um ponto forte, na verdade, não é uma limitação. É uma limitação metodológica, mas não é uma limitação do ponto de vista clínico, tá bom? E uma quarta limitação que ele traz é que o experimento comparou dois tratamentos independentes e não comparou a capacidade de associação dos tratamentos. Mas não era o objetivo desse estudo. Já existem estudos prévios que mostram que pessoas que fazem injeção intraarticular de glicocorticoides em joelhos com osteoartrite e vão fazer um programa de exercício não tem nenhuma efetividade na potencialização do programa de exercício. A gente já tem isso já bastante seguro, né? E uma quinta limitação que ele traz, deixa eu ver se eu encontro aqui ainda, que é exatamente aquilo que eu falei, que não tem como fazer um experimento cego ou duplo cego, né? No caso aqui, esse experimento é um experimento cego, porque quem faz a avaliação não sabia em que grupo se participava cada indivíduo, tá certo? Mas não tinha como fazer o mascaramento ou cegamento dos indivíduos que participam de cada grupo. Então, o cara que faz fisioterapia, ele não tem como ser enganado ou pelo menos omitido para ele que ele não está fazendo fisioterapia ou não está fazendo glicocorticoide. Não tem como, tá bom? Então, são limitações da própria metodologia do experimento, da própria intervenção. Então, não tem como, ao meu ver, não são limitações, são características inerentes à própria intervenção. Tá bom? Então, resumindo, fisioterapeutas, médicos, profissionais ortopedistas, reumatologistas, sobre o tratamento de escolha, o primeiro tratamento para se iniciar o manejo de pacientes com osteoartrite de joelho, a primeira escolha é uma abordagem fisioterapêutica. E aí, delinear para esse tipo de profissional, para que ele faça toda a aplicação do método clínico, como a anamnese, exame físico, diagnóstico funcional e a prescrição terapêutica. Caso esses indivíduos tenham alguma alteração, principalmente no quadro doloroso e de limitações funcionais, aí sim que poderia ser pensado em alguns procedimentos invasivos, como as injeções intraarticulares. Tá bom? Era esse artigo que eu queria trazer para discutir com vocês. Ele está lá, quem não teve acesso ainda a ele, está lá o link
no meu perfil, né? E aí você pode entrar lá, baixar o arquivo e ler um pouquinho esse material. Eu vou colocar uma postagem no feed para que vocês, alguém tenha alguma dúvida, alguma curiosidade sobre esse tipo de experimento, faça alguma inclusão de perguntas lá no feed, tá certo? Em relação ao protocolo fisioterapêutico, a gente tem no livro aqui Atenção Primária, né, Fisioterapia na Atenção Primária, a gente tem um capítulo específico que aborda que é o capítulo 17, que é um capítulo que aborda o manejo preventivo e também de recuperação de indivíduos que têm osteoartrite não só de joelho, mas de quadril, que são artropatias muito importantes e prevalentes na atenção primária. Então esse artigo ele consegue dar mais sustentação a algumas abordagens que a gente traz nesse livro, que é uma abordagem direcionada à atenção primária, que é exatamente a abordagem que foi feita no ensaio clínico do New England Journal of Medicine, tá certo? Então tem abordagens para se fazer desde a identificação daquele indivíduo que tem risco de desenvolver, ou seja, ele já tem uma característica clínica e de comportamento e sociodemográfica que indica que ele vai desenvolver, por exemplo, pessoas com traumas prévios, obesidade, etc. E também aqueles indivíduos que já apresentam clinicamente algum grau de osteoartrite a partir de radiografias para fazer o manejo desse tipo de paciente. E aí, galera, então era isso. Então esse tipo de tratamento ele é de fácil acesso, de baixo custo e de grande impacto na prática clínica dos indivíduos que são submetidos. Encerrando por aqui, eu vou deixar a gravação disponível depois para vocês, e aí vocês podem acessar a qualquer momento essa gravação e dar uma estudada junto com o artigo. Caso tenha alguma dificuldade de interpretar alguma informação metodológica ou de achado do experimento, que isso também é muito comum, vocês fazem alguma pergunta lá no feed do meu Instagram. Beleza? Então valeu e até a próxima.